aí, galera do mundo português, como é que estão? Tranquilos? Estamos hoje aqui para falar um pouquinho de gênero argumentativo na sua interpretação para nossa prova do Enem, tá certo? Sensacional! Toca a vinheta! Queridos, observem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação do gênero argumentativo. Ah, Dani, então é uma aula de redação? Não, não é uma aula de redação. É uma aula a qual vocês vão interpretar o gênero argumentativo na prova. Meus queridos, Yes, dear. uma coisa importante é que pelo menos uma questão dessas 40, envolvendo as linguagens, ou 45 com a língua estrangeira, pelo menos uma questão vai pedir para vocês analisarem, interpretarem um gênero argumentativo. Afinal de contas, o que é o gênero argumentativo? De que nós estamos falando? I don't know. Lembra quando o professor do colégio, do cursinho, em casa, no trabalho, enfim, lembra vocês de um detalhe sobre o gênero argumentativo? No. Que ele deve ter uma tese, deve ter um argumento e, sobretudo, uma conclusão? Yes. Então, é isso que nós vamos falar agora, exatamente sobre essas estruturas e o que vocês devem analisar para acertar essa questão. Forget it. I don't want to do this. Não esqueçam, acima de tudo, primeiro de tudo, a argumentação tem que ter uma tese. Ah, eu não entendo o que é tese. Então vamos lá. Tese é um posicionamento de ideias. Eu vou usar a minha posição, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito sobre alguma coisa. Queridos, essas ideias, elas estão geralmente, eu disse sempre? Não, eu não disse sempre. Geralmente no início do texto. Sobre o que é o texto que vai aparecer no Enem? Pá, aí eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Mas vou te ajudar em qualquer tema, qualquer que seja. Há uma possibilidade de o tema ser referente ao cotidiano ou algo que aconteceu, digamos, a prova de vocês em outubro, algo que aconteceu março, maio, meados de junho, julho, um tema do cotidiano, quem sabe, polêmico. Mamilos são muito polêmicos. Mas de que tema eu estou falando? Do tema da questão, do texto da questão. E onde vai aparecer esse tema? Lógico, em todo o texto. Mas Dani, eu não entendi. O que essa tal de tese tem a ver com esse tal de tema? A tese introduz a minha ideia. Eu chamo tese ou, cuidado, anota aí, ou proposição. Se eu quiser pensar de uma maneira mais simples, mais clara, vamos pensar o seguinte: tese, proposição, são palavras idênticas e podem ser substituídas pelo quê? Pela palavra opinião. Onde aparece isso no texto? Geralmente, no início. E como eu reconheço isso? Através do quê? Quando eu leio o texto, Dani, lá no Enem, como é que eu vou saber que aquilo ali é a tese do seu autor? Porque, mais uma vez, eu repito, geralmente essa tese vem acompanhada ou de um verbo de ligação, o verbo ser, e geralmente, esse geralmente é um quase 100% mesmo, de adjetivos, da sua opinião, daquilo que você caracteriza, aquilo que você qualifica ou critica. Resumindo, meus queridos, tese é uma ideia que eu vou defender. Ah, eu acho que é isso, eu penso isso, eu acredito nisso. Ah, Dani, entendi. A minha opinião eu coloco lá na tese. Ah, isso aí. Mas Dani,
Como é que eu reconheço lá no texto, afinal de contas? Tu só tá me enrolando? Help me! Vamos colocar um exemplo para vocês. O ser humano é um ser incoerente com a sua história. Quando eu digo isso num texto, o ser humano é incoerente com a sua história, eu estou usando duas coisas. A palavra, os substantivos, né, ser humano, né, as palavras ser humano, junto com o verbo é e mais um adjetivo. O ser humano é incoerente com a sua história. Eu posso pensar isso? Claro que eu posso. Eu posso escrever isso? Claro que eu posso. You can do it! E então, como é que eu vou fazer com que as pessoas acreditem na minha tese? Aí vem a grande sacada do texto argumentativo, o grande barato do texto argumentativo. Os argumentos. Os reis desse tipo de texto, desse gênero textual que é o argumentativo, ou são os argumentos. Dani, e o que é um argumento? Argumento é explicar por que eu pensei aquela tese. É explicar por que eu tenho essa ideia. Why? É explicar por que eu penso isso. Afinal de contas, Why? argumento é uma explicação. Talk to the hand. Mas Dani, então quer dizer que eu defendo uma ideia e depois eu tenho que estar me explicando? É lógico! It's hard to explain, but if... Na vida, na casa, no trabalho, em tudo. Inclusive no texto que vocês vão encontrar na prova do Enem. Muito bem. Só que a pergunta que o Enem pode fazer para vocês pode não ser a respeito da tese ou do argumento. Tá, mas e vamos perguntar o que nessa interpretação de texto? Vão perguntar para vocês, ou podem perguntar para vocês, sobre as estratégias. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. E aí estão aquelas frequentes perguntas de interpretação. O autor usou uma estratégia, o autor usou como meio. Nós já havíamos falado em aulas anteriores sobre coesão e coerência, sobre clareza. Isso é uma estratégia. Por exemplo, eu coloco a minha tese, ok? O ser humano é incoerente com a sua história. Eu vou usar um argumento. O ser humano é incoerente com a sua história por quê? Devido a, já que, devido a, porque, já que, são estratégias argumentativas. Eu acho que eu estou entendendo. É bom entender. Tese, minha ideia defendida, meu posicionamento. Argumento, o motivo dessas ideias. Por que eu penso isso? Estratégias é como eu vou fazer para convencer vocês que esse texto tem algum fundamento, que essa ideia está fundamentada. Pode ser que a prova peça para vocês na letra A, B, C, D ou E. Vá. Não a palavra estratégia, mas a palavra recurso. A palavra recurso, meus caros, é a mesma coisa que estratégia. Igual. Cool. A palavra recurso vem junto com outra palavra, com outra expressão, melhor dizendo, com a expressão recursos linguísticos. Soa bonito, né? Eu gosto dessa expressão. Qual é o teu recurso linguístico? Bom, a prova vai exigir uma questão, pelo menos, sobre o gênero argumentativo. Dividam esse texto. No dia da prova, vocês podem dividir o texto em 3 partes. Introdução, desenvolvimento com argumentos e a famosa conclusão. Dani, e o título? Desculpa. O título tá lá em cima do texto. That's a fake laugh. Mas o título não é importante no gênero argumentativo?
É mega importante. Todo o texto tem importância. Depende do enunciado da questão. Vou repetir. Se pedirem no enunciado argumentos, eu procuro os porquês, os motivos. Se pedirem no enunciado estratégias argumentativas, recursos linguísticos, eu vou diretamente naquelas palavras que mostram que eu tenho aquele pensamento. E a conclusão, afinal de contas? Bom, eu vou falar por um descargo de consciência, mas ela tá no final. Mas não é só isso. Ela fecha as ideias anteriores. Ela finca a ideia central, ela apoia a ideia central, a tese. E é ela que vai ser coerente com todo o restante do texto. Digamos, e apenas digamos, que a prova peça para vocês o tipo de argumento usado. Nós podemos ter argumentos baseados em autoridade, ou seja, uma fala de uma autoridade. Um exemplo, eu digo a minha tese, eu apoio a minha tese em uma constatação já feita por outra pessoa de renome conhecida. Não vale colocar uma tese e apoiar isso no que o teu vizinho viu, no que a tua mãe acha, no que o teu cachorro acha, isso aí não vale. No. No. No, no, no. Ah, professor, eu acho que vou botar um argumento da Valesca. Não pode. Não pode. Pega a sua inveja e vai pra rala, sua mandada. O argumento da autoridade é exatamente quando alguém de renome, conhecido mesmo, institucionalizado, conforme o professor X da Universidade Y, esses dados são coerentes. Isso é o argumento de autoridade. Outro tipo de argumentação é a possibilidade. É quando o autor do texto mostra uma ideia possível, de um dado possível, uma citação possível, algo que possa acontecer. Mas Dani, baseado em que ele vai ter essa ideia de possibilidade? Baseado na sua própria experiência de vida. Mais um tipo de argumentação é a argumentação feita de dados históricos. Melhor, fatos históricos. A argumentação histórica é muito comum em alguns textos do Enem. Se for pedido isso, atenção a coisas que já aconteceram. Além dos fatos históricos, das possibilidades e das autoridades no texto, outro tipo de argumento são os dados, pesquisas, porcentagens e outras variantes que, por exemplo, o IBGE pode trazer num texto. Meus queridos, cuidado! Estou falando nessa aula da possibilidade de apenas uma questão, mas uma questão muda o curso da tua história. Uma questão muda todo o teu planejamento. Essa aula de uma questão é a aula da tua aprovação. So brilliant! Retomando, gênero argumentativo, uma questão no Enem, atente para o enunciado. O que ele pede? Tese, argumento, estratégias argumentativas, conclusão do autor, referência ao título. Tudo isso vem no enunciado. Leiam com cuidado o enunciado. Sublinhem o enunciado. E vão direto ao texto procurar o que eles pedem. Pessoal, hoje eu me despeço, mas estaremos juntos com mais aulas de interpretação, literatura, redação. Tudo isso pra quê? Pra ir rumo ao topo do Enem, tá certo? Um beijo pra todo mundo, sensacional, sucesso pros outros que o nosso tá garantido, tá certo? Até lá!